Oi pessoal, tudo bem? Gente, nós já trabalhamos uma das matrizes culturais, que foi a cultura indígena, tá? Hoje nós vamos para a segunda matriz cultural, que é as culturas africanas, tá bem? Bom, eu vou aqui falar rapidamente quais são as principais manifestações artísticas, tá? A gente vai ver, sim, cada uma delas, mas eu quero apresentar inicialmente quais são essas expressões artísticas, o valor que elas têm naquela cultura, tá bem? Ó, primeiro ponto aí, observem que as máscaras, elas são fortemente presentes nessas culturas, tá? Naquelas culturas. Por quê? Qual o significado dela? Porque para eles, pessoal, as máscaras, elas conectam os humanos com os espíritos. Nós vamos ver aqui que durante os rituais, as danças, eles utilizam muito as máscaras, tá? Especialmente as máscaras de madeira, certo? Do lado, nós vamos ver aí o tambor de crioula, que é também um forte instrumento muito presente nas danças africanas, tá? É tanto que até hoje, né, nas novelas, quando se trata de representação da cultura africana, a gente percebe a presença do tambor de crioula, certo? Bom, outra manifestação artística muito interessante são as pinturas e os padrões, né, aqui do lado. Nas culturas africanas, pessoal, a geometria, né, os traços geométricos é muito presente nas paredes, nos tecidos. Eles utilizam muito esses elementos geométricos, porque para eles são simbólicos, né? Vão de encontro com a identidade deles, certo? Aí aqui do lado a gente tem as esculturas em madeira, tá? Por que esculturas, né? Porque dentro das culturas africanas, pessoal, é muito recorrente os rituais. Então, nesses rituais, eles utilizam muitos instrumentos, muitas peças, objetos, e as esculturas é o que tem mais destaque, tá? Porque com essas esculturas, eles vão representar os personagens, né? Personagens históricos, líderes. Essa ideia de escultura na cultura africana é muito presente mesmo, certo? Bom, a gente tem aí também, ó, outra manifestação artística, as danças africanas. Gente, a dança é um elo muito forte, né, entre a nossa cultura e a cultura africana. A dança, as religiões, sabe, essas expressões religiosas que eles têm. E o que as danças significam para eles, né? As danças têm esse mesmo significado de buscar identidade, né? Tá muito ligada também à religião, que vai de encontro aí com a ancestralidade deles, tá? E nesse meio de danças, de rituais, os adornos corporais que também são muito usados. Para eles, os adornos, eles vão identificar aquela comunidade, identificar o lugar onde eles moram, né? Quem eles são, tá bem? Bom, hoje a gente vai compreender melhor as máscaras africanas, certo? Os rituais. Pessoal, as máscaras africanas, em sua maioria, né, o que se destaca são as máscaras de madeira. Tá? E quando é que eles usam? Especialmente em rituais. Existem traços históricos que dizem, né, que as máscaras eram também usadas, se a gente for partir lá do início da história, né, da história pré-colombiana, de que as máscaras eram usadas também nos defuntos, nas pessoas que faleciam. E aí toda essa história, todos esses traços dessas máscaras vieram para a cultura africana, que é muito presente hoje também, essa ideia dos valores, dos rituais com as máscaras, tá bem? Como eu coloquei aí para vocês, ó, essas peças são produzidas como instrumentos essenciais em diversos ritos, como rituais de iniciação, nascimentos, funerais, celebrações, casamentos, curas de doenças e outras ocasiões importantes. Se a gente for atrelar, gente, essa cultura africana com a cultura indígena, a ideia de arte aqui, ela tem que ser muito presente no cotidiano, ela tem que ter uma essência, né? Tem que ser útil, tá bem? É importante a gente perceber a cultura africana e a indígena assim. Eles fazem arte, mas a arte, ela não é só para embelezar, ela não serve apenas de enfeite, ela tem que ter uma utilidade no dia a dia, ela tem que ter uma utilidade para que sirvam também como valor, como identidade daquele povo, certo?
Lembrando que os rituais aí, eles vão contar com a junção de todas essas manifestações. Máscaras, adornos corporais, música, dança. Aí tem os rituais que vão usar as esculturas. Também é uma junção, elas não são separadas, tá? Elas são uma junção de todas essas manifestações artísticas. Só um detalhe, gente, que eu quero lembrar para vocês, que muitos alunos tiveram dúvida. Quando eu pergunto assim, quais são as manifestações artísticas de uma determinada cultura, eu estou perguntando, pessoal, quais são as expressões que eles utilizam, tá? Quais são as expressões artísticas deles. Por exemplo, a gente viu aqui, ó, que a cultura africana, o que é muito presente? As máscaras. O que é muito presente também como instrumento na dança? O tambor. Qual outra manifestação artística? As pinturas e padrões, por meio de quê, ó? Das formas geométricas, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, formas geométricas, que também não só em casas ou em paredes, mas também em roupas, em tecidos. Gente, desculpa algum barulho exterior, tá? Se atrapalhar, vocês podem recorrer, tá? As esculturas também, outra manifestação artística, tá bem? Os adornos corporais, as danças, isso são expressões artísticas de uma determinada cultura, tá bem? Quando você estiver diante de uma pergunta que relaciona essas manifestações artísticas, você vai pensar como que eles expressam a identidade, os valores, o que eles acreditam, certo? Pronto. A gente falou aqui um pouco sobre as máscaras africanas. A gente vai agora para a dança, gente, que é um dos principais destaques dessa cultura africana. A dança, gente, ela é muito assim, ela tem um destaque tão grande nas culturas, não só nessa dança africana, mas como um todo, né? Porque a dança, se a gente for partir lá do princípio, lá da nossa arte rupestre, o que é arte, como que nasceu a arte, a gente vai perceber, pessoal, que a dança, ela não é apenas uma mera expressão corporal, né? Que tem pouco significado. Ao contrário, ela tem muito significado, porque lá na arte rupestre, né, lá no período paleolítico, a dança era a forma como eles encontravam de marcar território, de manter ali a interação social, de passar uma comunicação, né, de fortificar os laços. Então, quando eu penso em dança, gente, eu já tenho uma base muito forte, né? Porque quando se fala nessa expressão corporal, ela quer dizer muita coisa, tá? E agora não vai ser diferente, né? Se no princípio da arte rupestre, que iniciou a arte, a dança tinha um significado muito grande, dentro dessas culturas não vai ser diferente, não é? Então, nas danças africanas, eles até dividem, né, as danças sagradas e as danças profanas. Por quê, pessoal? Porque nessas danças profanas, eles trabalham muito a questão do dia a dia deles. Primeiro porque a dança, né, ela vai ter uma grande importância, porque ela vai figurar em um elemento essencial da história dos povos africanos. E as danças profanas, para eles, são parte fundamental da vida social. E, em geral, elas estão integradas às atividades do cotidiano, como eu falei para vocês. E em que momento, né, que eles vão utilizar essas danças profanas? Vão estar relacionadas com o trabalho, vão estar relacionadas também, pessoal, com a questão de convívio social para fortificar os laços das pessoas que moram naquela comunidade, também para resolver algum problema, alguma diferença com o outro. Então, essas danças profanas estão ali relacionadas ao dia a dia deles. Como eu coloquei aí para vocês também, ó, as danças profanas também podem acontecer em casamentos, agradecimentos, rituais de passagem ou até para celebrar a morte, seguindo a cultura de cada povo, tá? E por outro lado, a gente tem as danças sagradas, né? Que vai haver aí uma influência forte espiritual, tá? Essas danças sagradas, pessoal, vão estar presentes nos rituais, que elas vão partilhar muitos elementos e símbolos com as danças profanas, né? Mas cada uma com a sua identidade. São parecidas, mas cada uma com a sua identidade. Né? Sua função das danças sagradas para os povos africanos é harmonizar o corpo e o espírito para propiciar a comunicação entre aquele que dança e as divindades, certo? Podendo tomar a forma de um transe. Essas danças acontecem em momentos e locais reservados para as cerimônias, certo? Tá dando para compreender, pessoal? Se não estiver dando para compreender, vocês
manda aí um WhatsApp pra mim, tá? Mande uma mensagem pra gente fechar. Não pode sair daqui sem compreender. Outro detalhe aí também, né, que eu quero que fique na mente de vocês, a relação das danças africanas com o Brasil. Gente, vocês sabem que a nossa identidade, ela é a junção, né, do português, do índio e do africano. Então, as danças africanas, elas também influenciam muito o que a gente tem aqui como arte, como a nossa arte de dança, né? Quais são as principais aí, ó? A cultura brasileira ficou marcada pela herança de danças relacionadas às tradições afro-brasileiras, né? Que é a junção aí do português e do índio. As mais populares são a capoeira, congada, jonco, maracatu e samba de roda. Então, eu coloquei aqui, ó, pra vocês esses três. Capoeira, né? Que a capoeira é um jogo, é uma expressão artística, é vista também como luta. E o maracatu, e a gente tem aqui o samba de roda. Tá? O que vocês precisam saber? Especialmente qual a relação aqui das danças africanas com o Brasil. Saber que a capoeira é uma delas, a congada é uma delas. Essas aqui são as relações que a gente tem com a dança africana e a dança brasileira, certo? Bom, pessoal, outra coisa que eu quero falar aqui pra vocês, ó. Eu acabei esquecendo. Nesses rituais, tem um festival, né, que acontece lá na Nigéria, numa comunidade chamada Yorubá. Tá? Que lá, os homens, eles se vestem de mulheres, né, usam as máscaras que representam as mulheres para agradecer a terra. E esse ritual ele é feito depois da colheita, né? Lá é bem interessante que os rituais acontecem todos relacionados ao que eles fazem de agradecimento à terra, ao ar. E esse festival, chamado Festival Gelete, é uma forma que eles encontram, né, de agradecer a grande mãe, que é a terra, né, que dá a plantação, que faz com que eles tirem o alimento da terra, certo? Estou explicando isso para vocês compreenderem melhor o valor do ritual para eles. E aí, nesse ritual, os homens, né, eles se vestem de mulheres e usam máscaras de mulheres para representar melhor e fazer esse agradecimento ao que eles acreditam, tá? Bom, pessoal, é isso por hoje, tá bem? Eu vou passar uma atividadezinha falando 2 pontos sobre o que eu expliquei hoje, tá bem?